Bom dia, professor Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável. Continuando, as aulas sobre a questão da indústria cultural. Provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo, tá, gente, sobre isso. As próximas aulas eu vou estar falando sobre a questão da alteração, como que isso se combina com a questão da alteração do capitalismo, né? Alterações de formas de produção, formas de criação de produto e como que vai ser, alguns autores falam, né, que vai ser no século XXI, as formas de você conseguir sobreviver, que existe uma tendência de você ter uma certa ideia de questionamento da ideia de profissão, ou seja, como a gente falou lá atrás, né, em alguns vídeos atrás, pelo menos como no meu caso em particular, a gente era criado, né, a gente ia para o ensino médio pensando em fazer uma determinada profissão, sair com uma determinada profissão do ensino médio, e você iria se especializar nessa profissão para você conseguir o seu salário, o seu sustento. O que acontece, né, com essas alterações que esses autores escrevem é que cada vez mais a gente vai ver a necessidade de, além de se especializar em um determinado ramo, existe a possibilidade também de você, na verdade existe uma exigência, na verdade, uma necessidade de você fazer outras coisas além dessa profissão, essa especialização, para você conseguir sobreviver, ou seja, você vai fazer outras atividades, você vai ter outros tipos de serviço, onde você vai, além de ter esse trabalho, você vai ter que fazer também para conseguir, né, se manter e conseguir sobreviver. Mas isso aí é um assunto, uma conversa que a gente vai fazer mais para frente, tá? E vai ser um outro tema que vai ser da indústria cultural. Eu quero que você perceba nessa conversa que a gente teve sobre a indústria cultural, é que você, certo, é bombardeado todos os dias por vários meios de comunicação, por vários meios de cultura. Alguns tipos de cultura, alguns tipos de arte em particular, são menos conhecidos, são menos acessíveis, ou não que não acessíveis no sentido de, não no sentido de ter dificuldade de ter acesso, certo? Não propriamente nesse sentido, porque isso era verdade até a década de 90 ali, um pouco antes de 2000, onde a sociedade brasileira, né, ela não tinha o advento da internet, ou era muito restrito, e isso acabava dificultando mesmo o acesso, até o conhecimento de algumas formas de cultura, que a gente conversou aqui, que a gente falou no vídeo anterior, tipo cultura erudita, algumas vezes até popular, você conhecer a origem, esse tipo de coisa. Hoje é muito mais fácil. Agora, mesmo tendo acesso hoje a esse tipo de cultura, a tendência é que você se restrinja a um tipo em particular, que é a cultura de massa. Uma vez que é aquela que é mais divulgada, aquela que tem, digamos assim, mais adeptos, como a gente falou, a indústria cultural, ela em particular, certo? Ou melhor, as indústrias culturais, que não é uma indústria cultural centralizada, como pensava Adorno. Na verdade, você tem várias formas dela. A gente falou, por exemplo, dos jogos, tem música, tem TV. Ela acaba, né, de certa forma, retirando essas formas de cultura e muitas vezes não falando que ela faz isso, certo? Não atribuindo que ela faz. Ela mostra algo que, na verdade, foi criado por uma determinada tradição ou por um determinado povo, e às vezes mostra como se fosse algo original dela, e que não é, na verdade, o que não tem nada a ver, certo? Então, o que é que você perceba? Então, existe, certo, um tipo, se você não percebeu nessa conversa toda, existe um tipo, na nossa sociedade, existe um tipo de luta pelo reconhecimento. Antes, certo, isso basicamente estava centralizado em algumas pessoas e não havia meios dessa luta pelo reconhecimento ocorrer com pessoas digamos, setores mais baixos da sociedade. Hoje isso é possível, certo? Por pessoas, por exemplo, que não vêm de um grupo, digamos, seleto da sociedade, como no passado. Então, tem pessoas que criam um canal lá no YouTube e acabam fazendo muitos seguidores. Com muitos seguidores, elas conseguem subir, participar de filme, participar de lançar livro e entre as coisas. Ou seja, há uma luta pelo reconhecimento no sentido de que essas pessoas
por haver, de certa forma, uma democratização desses meios, elas, pelo menos um grupo pequeno, mas um grupo em particular consegue fazer isso, consegue, de certa forma, se inserir, certo? Em lugares que antes estavam restritos a um muito menor ainda. Tá? Então, nesse sentido, é uma luta pelo reconhecimento e a propaganda, de certa forma, ela acaba certo, entrando nisso porque é um meio de você conseguir certo, seguidores. Se você prestar atenção, as pessoas que conseguem fazer isso, né, elas normalmente é porque elas têm um grupo muito grande de seguidores. Gente, se vocês ouvirem o barulho aqui, peço desculpas, tá? É a Xerri que está fazendo bagunça aqui, tá? Então, o que acontece? A nossa sociedade, de certa forma, ela tem uma ideia de indústria cultural que se transformou, certo? Que tem a ver com aquela questão da diminuição de tempo de trabalho, certo? Que houve no século XIX, século XX. Esses meios, eles criaram produtos, mercadorias culturais, eram produzidas por um grupo muito seleto de pessoas, com o advento de mudanças tecnológicas que tem a ver com a terceira revolução industrial, certo? Que é ali da década de 80, década de 80 para frente, onde você tem uma revolução industrial dos meios de comunicação, onde você pode criar seus próprios vídeos, seus próprios áudios, entre outras coisas. Um grupo maior de pessoas conseguem entrar nessa produção, certo, da indústria cultural, conseguem fazer parte dessa indústria cultural, certo? Ou se alimentar dela, por exemplo, canais aqui do YouTube que falam sobre apenas especialmente sobre jogos, outros apenas sobre determinados tipos de música. E isso essas pessoas conseguem ter uma voz e conseguem, de certa forma, uma legião de pessoas que estão dispostas a ouvir. Tudo bem? Então, o que eu quero que você perceba é nesse contexto onde você tem esse tipo de coisa, você tem uma luta, uma disputa, de certa forma, pelo reconhecimento. E essa disputa ela foi um pouco mais democratizada, certo? Mas ainda dentro, de certa forma, da indústria cultural. Ou seja, a indústria cultural, ela na verdade é uma forma de imposição de percepção. É isso basicamente que é, onde você está mais exposto a absorver essas obras de cultura de massa e deixar as outras formas de cultura de lado, o folclore, a cultura popular. É só você perceber quantas coisas do folclore brasileiro você conhece, pouquíssimas, quantas obras digamos assim, de cultura erudita você leu, provavelmente pouquíssimas coisas, e quantas obras, digamos assim, de cultura popular provavelmente você conhece pouquíssimas. Mas veja bem, não é uma questão de inteligência ou burrice, tem a ver com uma outra coisa. Você está mais preocupado nesse contexto em fazer parte de um grupo. Então você se preocupa mais em jogar o jogo que faz sucesso naquele momento, ouvir aquela música que faz sucesso naquele momento, do que propriamente conhecimento. Não é porque você é burro ou inteligente, mas é porque você tem como objetivo ser reconhecido e fazer parte de um grupo. É isso que acontece, certo? É isso que basicamente acontece. Muitas vezes um grupo de pessoas ouve ou segue uma pessoa não é pelo conteúdo específico, a qualidade do conteúdo que aquela pessoa faz ou que ela argumenta, mas é muito mais a questão do pertencimento a um grupo, certo? E isso implica o quê? Muitas vezes é mais interessante ter uma boa propaganda que não fala a verdade, mas que é efetiva, do que provavelmente o conhecimento, certo? E conhecer esses meios de propaganda é importante porque você está nesse contexto, certo? E você não pode simplesmente fugir disso, tudo bem? Então a gente vai estar falando na próxima aula, a gente para aqui esse conteúdo, né? Eu queria encerrar esse ponto da indústria cultural dessa forma, para a gente estar falando nos próximos vídeos sobre a questão propriamente das alterações, digamos assim, de forma de trabalho no capitalismo e o que isso tem a ver com o contexto, né, de sobrevivência propriamente dito dos indivíduos que vivem nesse tipo de sociedade, uma forma de tipo de sociedade, até porque o capitalismo, ele, país para país, ele é diferente, ele não digamos assim, todo lugar exatamente igual, tá bom? Até mais, gente.